doutor Bruno Alencar. Que Tudo bem, prazer Roberto? te ver. Que prazer te ver. Tudo bem? Prazer é meu. Como é que você está? Tudo tranquilo? Tudo Tudo ótimo, bem em São tudo Paulo ótimo. aí? Tudo bem com você por aí? Tudo Tudo certo? tranquilo, tudo ótimo. Muito quente aí? Rapaz, eu tirei um print de tela outro dia e mandei para meus amigos do Rio. Estava É, tá, 37 em São Paulo e acho que tá, 30 ou 32 no tá Rio. pior e aqui tá fresco, aqui tá tranquilo. É. Bom, 7:03 já. O pessoal vai entrando. Vamos dar o pontapé inicial aí, se você não se incomoda. Tô pronto, vamos embora. Bora. Assim, o intuito aqui é fazer isso um bate-papo super informal, para que seja o mais informativo possível para todo mundo, né? E Sim, aí, primeiro, puxa, te apresentar, evidentemente, para o pessoal que está na live, né? É, doutor Bruno Alencar, né? A gente trabalha junto, conhece o doutor Bruno há mais de 15 anos, uma relação que começou com o Bruno e com o pai dele, o Luiz Fernando. E Bruno é médico especialista em medicina e saúde materno-fetal, né? isso. E graduou em medicina em 99 e pós na Santa Casa em 2001, Oswaldo Cruz em 2003, mais de uma pós, residência médica. E uma coisa curiosa do seu currículo que eu vi no Lattes, para Uhum. quem não é do Rio, eu trato de explicar. Ele toma o maior cuidado de listar que ele é inaciano. Ah, sim. Ele é do Colégio Santo Inácio. Para quem não sabe, o Colégio Santo Inácio é um colégio católico de padres jesuítas do Rio, super tradicional e conhecido Exatamente. por produzir gente boa, produzir É, gente séria, né? tem um irmão aí em São Paulo que é o Colégio São Luís, né? Exatamente, exatamente, na Avenida Paulista, É, exatamente. Atualmente, o doutor Bruno está ocupando uma posição de muita responsabilidade, muito deve estar consumindo o tempo que o Bruno já não tinha, né? O Bruno tornou-se diretor do grupo perinatal Redditor e uma posição de muita responsabilidade e adianto já os parabéns pela posição, Bruno. obrigado, Roberto. Muito obrigado. Vamos lá. Bom, o tema que a gente tinha combinado para o bate-papo com o Bruno hoje é cuidados na gravidez, sintomas que a gente precisa prestar atenção e coisas e outros assuntos em geral de interesse do público, então, enfim, da nossa audiência, né? Sim. Eu acho que primeiro aquela pergunta mais genérica, Bruno, principais cuidados na gravidez, né? Quais são os principais cuidados na gravidez, genericamente, que a grávida tem que ter? Ó, boa pergunta. Eu sempre converso com elas na primeira consulta, né? Assim, quando chega uma grávida, acabou de descobrir, e a gente começa a conversar sobre como serão os próximos 9 meses. Eu sempre divido em três blocos. Eu divido em exames, cuidados que são responsabilidade do obstetra, né? E como é que a gente vai examinar, cuidar, que momentos e que doenças específicas nós vamos rastrear. Então, esses cuidados, eles são muito encaixados por período da gravidez. Então, a gente tem rastreio genético, a gente tem rastreio morfológico, a gente tem rastreio de diabetes, circulatório, tudo bem definido nas fases da gestação. E outros dois assuntos que eu converso bastante são alimentação e atividade física, saúde como um todo. Eu acho que se a gente tiver essas três preocupações, esses três cuidados, a gente tem tudo para ter uma gestação saudável. Então, comer bem, fazer atividade física e fazer um bom pré-natal, fazendo exames no momento certo, pesquisas direitinho, você vai ter uma gestação saudável. E uma coisa que deve ser muito perguntado para você, né? Onde é que você desenha a linha entre o que é e o que não é uma gravidez de risco? Isso é bom, porque é interessante, porque isso, primeira coisa, a gente chama a gravidez de baixo risco de gravidez de risco habitual, né? Porque toda gestação, todo processo de gravidez envolve algum tipo de risco. Risco de parto prematuro, risco de hipertensão
típica da gravidez, risco de diabetes gestacional, de infecções. Então, uma paciente habitual, ela tem um risco que já é básico, que não é alto. E algumas pacientes têm o risco mais elevado, por conta de condições próprias ou da própria gestação. Então, essas pacientes são ditas alto risco, mas não quer dizer que elas vão ter alguma doença, simplesmente quer dizer que elas têm mais chance de apresentar algum tipo de risco, né? E aí, nessas pacientes, nesses riscos elevados, a gente fala das gestações gemelares, das pacientes em extremos de idade, adolescentes e pacientes de idade materna mais avançada, de pacientes que têm algum tipo de doença de base, hipertensão, diabetes, algum problema cardíaco, circulatório, e as gestações diferentes, principalmente as gemelares, que a gente está mais acostumado a ver as últimas décadas, desde o advento das fertilizações, da melhoria da qualidade dos tratamentos de fertilização, que a gente viu um maior número de gestações gemelares. O que você diria que das coisas que a grávida controla, ela poderia tentar evitar de fazer, que a transformaria numa gravidez de risco? Tabagismo, alimentação... São coisas que ela controla. Os hábitos são muito importantes. Hoje em dia tem uma relação e uma repercussão muito grande na saúde da gravidez, né? Então, uma gestante, logicamente, não deve fumar, não deve consumir álcool, não deve exagerar no açúcar e no carboidrato, para que ela tenha um grande ganho de peso, um excessivo ganho de peso, que sobrecarregue o coração e o pâncreas e faça ela ter um risco ou mesmo desenvolver a pressão alta ou a diabetes. Então, basicamente, ter ações saudáveis contribui muito para a manutenção da saúde da gravidez. É quase que o hábito de um ser humano saudável é replicável do hábito de uma gestante saudável. Sem dúvida, sem dúvida. É óbvio dizer isso, né? Uma curiosidade que eu sempre tenho, que é uma coisa que eu não sei nem o tanto, certamente a ciência já relata sobre isso, e o estresse, que é um mal tão contemporâneo. Qual é o efeito que o estresse tem na gravidez? Olha, eu acho que o estresse tem um efeito muito importante ou muito marcante no próprio comportamento da paciente, né? No fato dela dormir mal, se alimentar mal, se exercitar mal. A angústia constante acaba contribuindo para que ela prejudique os hábitos dela e, consequentemente, não tenha tanta saúde no que ela deveria ter de conduta, né? O estresse diretamente, como aquela ação direta da angústia repercutindo no bebê, isso é menos existente, né? Tem muita paciente que diz, eu tomei um susto, eu fiquei nervosa, ou eu chorei muito porque eu tive uma notícia triste e isso fez mal para o meu bebê. Não, isso agudamente não faz mal para o bebê. O bebê lá dentro ele não interpreta as emoções maternas como sendo positivas ou negativas. Eu sempre faço um paralelo à relação sexual e ao orgasmo, por exemplo. Então, quando você está muito nervosa, muito irritada, ou quando você está tendo o orgasmo, você está tendo manifestações diferentes e exageradas de taquicardia, de pressão mais alta e tudo. E o bebê não sabe se isso é bom ou se é ruim, se você está se sentindo bem ou se sentindo mal. Agora, os hábitos ou o estresse e a angústia, eles acabam repercutindo na falta de cuidados ou mesmo na alimentação ruim, no sono ruim, e aí prejudicam a gravidez, o desenvolvimento da gravidez. E aquele negócio, né, Bruno? O que vale na nossa vida, né? A mamãe que está, por hipótese, na primeira gestação, até na segunda, na terceira, ela se preocupar com a 40ª semana, com o morfológico, e se esquecer que ela está na 8ª semana, sim, ela nunca mais vai estar naquela 8ª semana. É verdade. Esse negócio é o paradigma da ansiedade, né? Da pessoa que não consegue curtir o presente porque não tira da cabeça o futuro, né? Isso eu converso muito com os pacientes, né? Assim, a gravidez é um momento para você curtir, não é um momento para você se angustiar. Eu digo a elas, olha, primeira coisa,
deixa que a preocupação é comigo nos problemas, né? Assim, eu vou saber identificar, vou saber conversar, vou dizer o que tem que fazer, o que precisa fazer. Então, não adianta ficar antecipando o problema. A gravidez não é um momento para você ficar antecipando o problema. Para você curtir, planejar, projetar tudo que vai acontecer. E é assim que você deve se comportar. Eu acredito nisso para a vida inteira, né? Não só para a gravidez. Né? Mas esse tipo de comportamento, ele é muito importante para que você passe uma gestação tranquila e saudável. Claro, claro. Não, e é muito interessante essa proposta de dizer deixa a coisa ruim para mim, né? Eu sou médico, estou sendo pago para isso, né? A gravidez é um momento lindo, um privilégio para todos Demais, nós. E a gravidez não tem a ver só com coisa ruim, doença, risco e todas essas coisas. Pelo contrário, né? Exatamente. A gravidez é um início novo da família, né? Ela tá se renovando, né? Se refazendo, crescendo. Então, a gente tem que encarar ela como uma coisa boa, né? Sempre. Eventualmente, a gente tem problemas, mas quase todos os problemas têm solução. Então, a gente consegue ajudar bastante. Legal, legal. Outra coisa que é muito atual, muito contemporânea, a mãe moderna, e a gente vê isso na própria Corre de Vida, a mãe moderna não tende mais a ter bebê com 20 anos de idade, 21, 22, 23 anos de idade, como a vovó tinha lá atrás, né? A mãe moderna... A vovó com 22 já estava no segundo, terceiro, né? Não é? No caso da Corre de Vida, como um exemplo, a idade média, a idade materna média na hora do parto é 36 anos. Não. E o que isso traz de influência, de mudança para você como médico e para a grávida, aquilo que se chama de gravidez tardia? Roberto, isso é um assunto ótimo, porque isso é a realidade praticamente no mundo moderno todo, onde as mulheres, graças a Deus, têm mais protagonismo, estão trabalhando, fazendo carreira full, né? Totalmente completas, com estudos, pós-graduações e trabalhos absolutamente chegando às vezes a atrasar a gravidez, o casamento, por conta de trabalho. Então, isso a gente vê, a gente está habituado a ver agora primeiras gestações depois dos 32, dos 33, 34 anos de idade. E antigamente se convencionou muito que depois dos 35 anos era gravidez de risco, né? 35 anos é gravidez de risco. E que risco é esse? Porque tantas mulheres, a grande maioria hoje de 35, 36, 38 anos são super saudáveis, né? Não tem nenhum problema de saúde, não tem nenhum problema em engravidar. O risco, de fato, depois dos 35 anos, que a gente fala, é o risco genético. Infelizmente, esse a gente não tem como mudar, porque ele está basicamente relacionado à idade da mãe, à idade dos óvulos. Então, para você ter uma ideia, uma menina de 25 anos, ela tem o risco de ter de gerar um bebê com uma síndrome genética da ordem aí de 1.200, 1 para 1.200, 1 para 1.300. Quando a gente chega aos 35 anos, esse risco é 1 para 300. E quando a gente chega aos 40 anos, esse risco é 1%. Então, ele cresce muito rápido nessa fase. E isso é que, infelizmente, marca um pouco a gestação nessas idades. Hoje em dia, a gente tem um arsenal de exames que é muito melhor, é muito mais precoce para fazer diagnósticos genéticos. E depois que essa etapa está vencida, a gestação de uma mulher de 36, 37 anos, 39 anos, ela é praticamente igual a de uma menina de 24, 25 anos, desde que ela tenha aqueles hábitos que a gente conversou. Comer bem, fazer atividade física, dormir bem. E aí, com isso, a saúde dela não vai ser prejudicada. Não é porque ela tem 37 anos que ela vai ter uma gravidez de risco, entendeu? Ela passou por aquele risco de concepção, de geração do bebê, mas depois esse risco ele é muito pequeno. E comenta um pouco, você falou um pouco se a gente puder chamar você falou da qualidade genética do óvulo, que piora exponencialmente, né? E sobre a fertilidade desse óvulo? É a mesma coisa, né? Funciona igual. O que acontece é que
os óvulos, eles foram gerados quando as mulheres foram geradas. Por isso que a gente conta o risco genético baseado na idade da mãe na hora do parto. Porque os óvulos têm a idade da mãe mais os 9 meses que ela estava na barriga da mãe dela. Entendeu? Então, conforme a mulher vai entrando em vida reprodutiva, ela vai liberando óvulos mensalmente nos seus ciclos menstruais, e os melhores ou os mais aptos e mais fáceis de serem estimulados, eles saem mais cedo. E vão ficando para trás aqueles de qualidade pior. Por isso que quanto mais tempo ou mais idosas é um termo horroroso, né? Mas mais velhas, os óvulos eles estão mais suscetíveis a algum tipo de problema. Ao mesmo tempo, eles também estão mais suscetíveis a simplesmente não sair, a não ovular, a você ter falhas de ciclo. E com isso a fertilidade baixa. Então, por isso que a gente considera que depois dos 40 anos, a fertilidade já é bem mais baixa. Além de você ter um risco genético mais alto, a fertilidade ela baixa muito. Desculpa, eu falei que idosos foi um termo péssimo. A Carmen Bononi comentou aqui, idosos é péssimo. Tá? Ela está certíssima. É o termo que a medicina usa, não é nem Exatamente. o termo feliz. Né? Exatamente. Exatamente. Mas então, assim, resumindo sobre a história da gravidez tardia, pode ter um pouco mais de dificuldade de engravidar, pode ter um risco aumentado, mas uma vez engravidado, pelo que você falou, a gravidez é igual. Uma vez que engravidou e você fez a análise genética e você passou por essa fase, aí o cuidado é como se tivesse 25, 30, 38, 32 anos. Aí não muda. Né? As recomendações são as mesmas. Desde que essa paciente que tenha 37, 38 anos não tenha doenças nenhuma, não tenha nenhum tipo de problema de saúde e tenha hábitos saudáveis. Sim. E o arsenal hoje, terapêutico e sobretudo diagnóstico, um médico que nem você tem acesso a um arsenal super amplo, né, de diagnósticos e tudo mais, né? Sim. Hoje em dia, você ter uma ideia, a gente tem todo mundo hoje em dia já conhece, né, o famoso NIPT, ou Panorama, que é um exame que a gente faz aí a partir de 10 semanas, que é um exame de sangue que a gente faz com as grávidas, e ele faz um rastreio genético de cariótipo dos bebês. Coisa que há 8, 10 anos atrás a gente só fazia através de aminocentese, ou de biópsia de placenta, que é um exame ainda mais agressivo. Né? O que é cariótipo, Bruno? Cariótipo é mapeamento genético. Né? Então é como nós somos seres de 46 cromossomos, né? Homens 46XY, mulheres 46XX. Então, esse exame ele pega um pouquinho de células fetais na corrente sanguínea materna e, a partir daí, ele rastreia algum tipo de malformação genética nos bebês, que a gente chama de aneuploidias ou triploidias, que seriam falhas cromossômicas, excessos de cromossomos. Por exemplo, a síndrome de Down, que é a mais famosa que a gente conhece, as pessoas são 47, 3 vezes 21. Ela tem um cromossomo 21 a mais. Então, esse exame ele consegue determinar se existe esse tipo de alteração, entendeu? Coisa que antigamente a gente só conseguia através da aminocentese. A aminocentese é um exame que eu precisava colher sangue, colher líquido amniótico da barriga da mãe. Então, a gente precisava puncionar a barriga da grávida, tinha que avançar mais a gravidez. O ideal da aminocentese é feita com 15, 16 semanas, então já é uma fase mais avançada da gravidez. Era um procedimento que envolve risco, porque você tem que espetar o útero para funcionar líquido amniótico, tem um risco da paciente entrar em trabalho de parto prematuro, de abortamento, de ter sangramento. Então, a gente usava esse exame muito especificamente, com muito cuidado, com muito critério. E hoje a gente tem um exame que é sem risco, porque colhe sangue da mãe. E é muito mais precoce, a gente faz com 10 semanas. Exatamente. Então, essa coisa da tecnologia, ela melhorou muito e nos permite fazer diagnósticos muito mais precoces. Sim. E gravidez de gêmeos, por que ela é considerada uma gravidez de risco? Olha, gravidez de gêmeos, ela é basicamente considerada gravidez de risco. Primeiro, ela tem mais risco de parto prematuro. Isso é a primeira coisa.
né? Isso a gente falando de uma gestação, a gente tem mais de um tipo de gravidez de gêmeos, né? A gente tem os gêmeos totalmente diferentes, que nós obstetras chamamos de gravidez de Didi, que ela é diamniótica dicoriônica, tem 2 placentas e 2 bolsas d'água. Então, essa é uma gestação que ela tem mais risco de parto prematuro, mas é uma gestação que funciona como 2 gestações singulares. Cada bebê tem a sua placenta, a sua bolsa d'água, eles não se misturam. Uhum. E depois a gente tem as gestações em que os bebês dividem placenta, mas não dividem cavidade amniótica, e aí você tem um risco grande de uma doença que chama transfusão feto-fetal, que é um bebê roubar sangue do outro, porque essa placenta tem cruzamento de circulação. Ou você tem a gravidez de mono-mono, que é uma placenta e uma bolsa amniótica, e essa é uma gravidez que envolve muito risco de entrelaçamento de cordão, porque as crianças estão no mesmo ambiente e os cordões amnióticos podem se enrolar e obstruir circulação. Então, essa é uma gravidez que obrigatoriamente determina parto prematuro. Uhum. Então, a gravidez de gêmeos, porque a grávida tem sintomas muito mais rápido, né? A barriga cresce com uma velocidade muito maior. Essa paciente ela tem mais chance de ter pressão alta, de diabetes e de parto prematuro, principalmente. Uhum. Entendi. Você vê com frequência, Bruno, grávida se automedicando? Automedicação é um problema? Olha, a automedicação é um problema universal, né? Uhum. Eu acho que para as grávidas, menos. Eu vou te dizer que, graças a Deus, eu tenho uma prática muito pequena com isso, porque eu converso... Isso é a primeira coisa que eu... Na minha primeira consulta com as grávidas que eu falo, olha, eu não dou lista de remédio que você pode tomar. Sempre que você precisar tomar, você vai falar comigo. Uhum. Então, não gosto de automedicação. Primeiro, porque é muito importante a gente saber que sintomas a paciente está sentindo antes de medicá-la. Essa questão da gente liberar, você pode tomar um paracetamol, você pode tomar um remédio para náusea e tudo, e às vezes quando ela te liga para reclamar, ela já tomou muito remédio e está precisando de uma solução depois disso. E você perdeu um pouco a passada do controle do sintoma ou do problema. Então, a automedicação deve ser evitada sempre, principalmente na gestação, porque a gente não sabe, no início da gestação, principalmente da fase da formação do bebê, o que isso pode impactar na formação, a dose que a paciente está tomando. Então, é sempre importante, antes de tomar qualquer coisa, conversar com o seu obstetra. E qual o sintoma? Diz sintomas e um tipo de sintoma que você acha que a grávida tem que prestar atenção. Em qualquer fase, Qualquer diferente, fase, né? Assim, sintomas... O principal sintoma que a grávida tem que tomar sempre atenção é sangramento, né? Hemorragias são sempre um sinal de alerta para a gente. Cólicas, contrações. Cólicas são muito usuais bem no inicinho da gravidez. Elas referem uma sensação assim, parece que eu vou menstruar. Isso costuma ser um motivo muito de preocupação da grávida de primeira vez, porque ela descobre que está grávida e aí ela começa a ter um sintoma muito característico, que é uma cólica, é um peso e parece que ela vai menstruar. E, na verdade, isso é um sintoma de gravidez, do crescimento do útero. Então, é um sintoma não tão preocupante. Mas, logicamente, mais para frente, a cólica é um sintoma que é um alerta, porque pode determinar um trabalho de parto prematuro ou mesmo um abortamento. Mas o principal sintoma de alerta sempre é sangramento. Sangramento vaginal, que determina algum tipo de problema placentário ou de dilatação do colo do útero. Um ganho súbito de peso bem importante, acompanhado de inchaço do corpo, é uma coisa que pode preocupar? Sim, sem dúvida. A gente tem síndromes, doenças as principais doenças da gravidez, que são a pressão alta da gravidez, né, a hipertensão gestacional e a diabetes gestacional. Normalmente, quando você tem algum tipo de problema placentário, a hipertensão típica da gravidez, ela decorre de um problema da placenta, que acaba determinando um erro de filtração dos rins da paciente. Ela perde proteína, normalmente, na urina, e isso faz com que ela perca proteína
no sistema circulatório e inche rapidamente. Acumule muita água. E, consequentemente, a pressão sobe. Quando a pressão sobe, o fluxo de sangue de nutrientes para o bebê desce. Porque aí você tem um turbilhonamento de sangue muito grande na altura da placenta e o bebê não consegue fazer, idealmente, as trocas dele. Então, a hipertensão está muito relacionada a pouco crescimento, a chance de descolamento de placenta. Então, quando você tem um ganho muito repentino de peso ou um ganho muito agudo que determina um aumento da pressão, isso normalmente é um sinal de alerta para a gente. Ao contrário, a Denise está perguntando sobre a pressão baixa. A pressão baixa não costuma ser um problema. A pressão baixa, para a gestação em si, ela não é um problema, porque isso favorece o fluxo para a placenta. Algumas mulheres, principalmente na fase que a gente chama de segundo trimestre, né? Ali entre 16 e 23, 24 semanas, elas tendem a ter episódios de pressão baixa. Isso por conta de um fenômeno chamado de segunda onda de migração da placenta, que é quando a placenta penetra mais o útero para buscar vasos sanguíneos maiores, mais calibrosos. Isso faz com que exista um relaxamento geral dos vasos sanguíneos das grávidas e a pressão tende a baixar. E para aquelas cuja pressão já é mais baixa, então elas às vezes têm episódios que a gente brinca de teto preto, né? Muita grávida que está me ouvindo ali quando tinha 20, 22 semanas, às vezes estava fazendo alguma atividade, pareceu que ia desmaiar, ficou tonta, senta um pouquinho, toma um líquido gelado, uma água de coco e isso passa rapidamente. Entendi. Fala um pouquinho, que eu sei, para você te conhecendo, é meio chovendo molhado, sobre a importância do pré-natal e vacinas e vacinação. Isso é importantíssimo, né? A gente tem no calendário vacinal das grávidas algumas vacinas que são importantes. Principalmente hoje, a vacina de gripe, especificamente nas fases mais de outono e inverno, que a gente vacina todas as grávidas, especificamente por conta do H1N1, né? A gente está falando muito, estamos vivendo essa pandemia do Covid, a gente vai falar um pouquinho de Covid depois, mas basicamente por conta do H1N1, que é um vírus que é bastante grave para grávidas. E a gente também tem a vacina da coqueluche. A coqueluche é uma doença bacteriana que estava desaparecida. Por conta de falha de vacinação, por muito tempo parou-se de vacinar adultos e a coqueluche retornou. A coqueluche é uma doença que é muito grave em recém-nascidos. Os bebês só recebem a vacina a partir do segundo mês de vida. Então, a gente adaptou a vacina chamada tríplice bacteriana acelular, difteria, tétano, coqueluche acelular. É uma vacina que não dá reação, que não é problema para grávidas tomarem. Então, a gente vacina as grávidas e recomendamos também que a família, que o entorno, aquelas pessoas que vão ficar mais íntimas em contato com os bebês no início dos primeiros meses, também devam ser vacinadas. Pai, babá, avós, padrinhos, madrinhas. Então, essa turma deveria também receber a vacina de coqueluche. Além dessas duas vacinas que são as mais importantes, a gente também vê se a paciente está imunizada ou se precisa fazer um reforço para a hepatite B. E para as pacientes que têm tipo sanguíneo RH negativo, elas também recebem uma vacina, caso os parceiros sejam do tipo sanguíneo RH positivo, para impedir uma doença que se chama eritroblastose fetal ou a sensibilização anti-RH. E queria saber um pouco de sua opinião, né? A boa medicina é um conceito relativamente claro, né? Mas, mesmo assim, o médico tem o desafio de respeitar os preceitos de cada família, né? E, inacreditavelmente, pelo menos no meu dicionário, no que eu acredito, a não vacinação é fora de questão, né? Para vocês, quem não acredita em vacinação, o que você acha disso, hein, Bruno? Nossa, eu sou meio radical com isso, Roberto. Assim, eu acho irresponsável
não vacinar, né? Não vacinar crianças, não se vacinar. A gente chegou onde está hoje por conta, entre outras coisas, da vacina, né? Uma das grandes Claro, evoluções da medicina, né? claro. Então, associar vacinas a, a algum tipo de essas conspirações, né, de que dá É um retrocesso, autismo e né? outras coisas, totalmente. A gente, infelizmente, vive alguns retrocessos, né? Algumas campanhas de retrocesso em determinadas situações. A medicina é uma dessas, a É. obstetrícia é uma dessas. A gente tem vivido aí, enfrentado algumas situações desse tipo, mas eu sou muito radical nessa questão e é inadmissível você não se vacinar. É um, o nome é meio feio, mas é um incapaz, né? E nós que somos adultos capazes, a Sim, gente tem que levar muito a sério essa responsabilidade, né? De sem cuidar de dúvida. perto dessa criança. E aquela pergunta inevitável, Covid-19 e a gravidez, né? Que cuidados, né? O que a grávida é diferente ou não é, né? O que a grávida tem que se preocupar com respeito ao Covid? Olha, a grávida tem que se preocupar como qualquer outra pessoa. Os cuidados não mudam. A grávida não deve ser colocada em redoma. A grávida não deve mudar o comportamento dela. Ela deve se cuidar. Então, usar máscara em ambientes fechados, lavar bem as mãos, higienizar produtos que estão entrando em casa que ela não sabe como foram higienizados ou se estão higienizados antes de ter contato. Ter cuidado para não frequentar lugares muito aglomerados, mas não precisa, eu digo, entrar em paranoia, porque graças a Deus, eu falei da H1N1 agora há pouco na vacinação, mas o Covid, graças a Deus, ele não é tão grave para a grávida. Quando eu digo isso, o que eu quero dizer é que a paciente não grávida ou grávida, ela responde exatamente da mesma maneira se ela contrai Covid. Então, a grávida não tem um fator de piora se ela contrai Covid. E a gente sabe que mulheres jovens, elas têm baixíssimo risco para ter gravidade com Covid-19. A gente, infelizmente, no Brasil, o Brasil foi o campeão de mortes maternas por Covid. Foi o país em que mais morreram grávidas com Covid foi o Brasil. Mas isso muito mais pela falta de apoio e de cuidado do que pela doença em si. Porque a gente não viu essa gravidade estatisticamente, a gente já tem trabalhos grandes estudando grávidas que contraíram Covid. Tem um trabalho americano excepcional que estudou 9.000 grávidas e que mostrou que não há um aumento de gravidade para essas pacientes, como existia em H1N1. H1N1 a gente tinha muita preocupação com uma grávida doente, porque essa sim fazia uma síndrome respiratória bastante grave. E, ao mesmo tempo, a gente não tem o que a gente chama de transmissão vertical, que é a transmissão da mãe doente para o bebê, dentro do útero. A gente tem a transmissão do pós-parto, em amamentação, em contato. Por isso, a gente tem que ter muito cuidado no manejo pós-parto. Mas, de fato, durante a gestação, as pacientes que contraem Covid e evoluem bem, elas não têm nenhum tipo de intercorrência, nem com elas, nem com os bebês. Então, nesse sentido, a doença, ela tem a gravidade porque é uma doença nova e a gente teve em número absoluto muita gente doente e está no nosso entorno, né? A gente está vendo aí novamente pessoas voltando a ficarem doentes, mas em termos de gravidade para as pacientes grávidas a gente não viu esse problema grande, ainda bem. Entendi. Eu vi uma pergunta interessante aqui no chat, um dilema, para você ajudar. Eu vi, grávida, criança em casa, manda para a escola ou não? Que a criança é um negócio curioso, ela é uma bênção porque ela, passa incólume pela Covid, aparentemente, mas, por outro lado, silenciosamente, uma transmissora sensacional da Sim, doença, né? sim, 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 Ajuda com sim. esse dilema aí. Vamos lá. Olha, eu não diria para não mandar, eu acho que pode mandar para a escola. Exatamente por isso, não vejo a necessidade dela permanecer confinada.
ou manter confinamento. Eu deixaria, eu não sei como é que, desculpe, para Claude, Claude Jane, exatamente. Se ela, como é que está o dia a dia dela, com o marido dela, tudo que está saindo, mas eu deixaria o filho ir para a escola, sim. Não acho que deva ficar em casa, não. Entendi. Antes da gente virar o canal aqui sobre um pouco sobre o futuro, a gente não pegou duas perguntas aí, uma sobre nutrição e outra se dormir do lado direito faz mal para o bebê. Vou começar pela dormir do lado direito faz mal ao bebê, que essa é simples. Isso é um grande mito. O que acontece todo mundo, nós todos temos do nosso lado direito uma grande veia que traz o sangue de volta para o coração, que é chamada veia cava. Do lado esquerdo fica a artéria aorta, que é a artéria que leva sangue do coração. Quando a paciente, mais para o final da gestação principalmente, quando a grávida está de barriga para cima, o útero pode pesar sobre a veia cava e diminuir o retorno de sangue para o coração. Isso faz com que a pressão abaixe um pouco. E a paciente, às vezes, fica tonta, fica nauseada. E aí, basta virar para o lado esquerdo, que descomprime a veia cava e a pressão volta ao normal imediatamente. Não há nenhuma necessidade de se prender para o lado esquerdo se você não tem esse tipo de sintoma. O que eu quero dizer é que você não está fazendo mal silenciosamente ao bebê se você estiver de barriga para cima ou virado do lado direito, se você não está sentindo nada. Porque o seu cérebro ele é muito mais sensível às alterações de pressão do que o útero e o bebê. Então, antes do bebê sentir qualquer diminuição de fluxo, você já sentiu através de uma certa vertigem, de uma náusea, de uma sensação de torpor, e rapidamente você corrige. Então, não precisa se preocupar com a postura para dormir, para deitar, para ficar. Pode ficar como quiser, desde que você esteja se sentindo bem. Quanto à nutrição, que foi a outra pergunta, eu acho que comer bem é quase que uma regra para todos nós. Mas para a grávida, especificamente, envolve em comer bastante proteína, verduras e legumes, algum derivado de leite, que é uma boa fonte de cálcio, então queijos, leites e iogurte, e um pouco de carboidrato. A gente tem sempre que ter cuidado com o açúcar, porque o açúcar acaba levando ao ganho de peso exagerado ou incontrolado. Cuidado com pizza, pão, macarrão, batata, doces, sorvetes. Eu brinco que nada disso é proibido, mas a gente tem que comer com bom senso. Chocolate, exatamente. Nada disso é proibido, mas isso tem que ser com muito critério, com muita cerimônia, para que você não coma exageradamente açúcar, que do ponto de vista nutricional não traz praticamente nenhum benefício para o desenvolvimento do bebê e só incrementa risco para o seu ganho de peso e para a sua diabetes e para a pressão alta, caso isso aconteça. O gancho é exatamente esse, diabetes gestacional. A gente teve uma perguntinha para você expandir um pouco o que pode causar diabetes gestacional. E aí, fui diagnosticado com diabetes gestacional, o que eu faço? Bom, a gente tem um exame de rastreio de diabetes gestacional que é universal, né? Todas as grávidas, quando estão entre 24 e 27 semanas, elas fazem um teste de tolerância à glicose e elas sempre pensam na gente lá no laboratório, por que ele pediu esse exame horroroso? Elas têm que ficar lá 2 horas no laboratório, tomar um suco super doce, que é enjoativo, mas esse é o teste de rastreio de diabetes gestacional. Isso serve para a gente diagnosticar ou avaliar o risco dessa paciente de desenvolver diabetes gestacional. Uma vez que isso está definido, aí a gente entra com cuidados alimentares ainda mais rígidos e um controle glicêmico diário, de manutenção de glicemia, para você não deixar com que a paciente fique hiperglicêmica. A glicose, para a grávida, ela vai trazer muito ganho de peso. O pâncreas dela não consegue metabolizar essa glicose toda, não produz insulina para metabolizar esse excesso de glicose. Ao contrário da mãe, o bebê ele consegue metabolizar essa glicose toda. Então, o pâncreas do bebê começa a funcionar em um ritmo muito mais acelerado. E com isso, os bebês crescem muito. Então, para a diabetes gestacional, principalmente para aquelas descontroladas,
elas estão associadas a malformações cardíacas por conta do ganho exagerado de peso. Mas as mais leves, simplesmente o que a gente chama de macrosomia fetal. São os bebês muito grandes, bebês de 4 quilos, 4,2 kg, 4,3 kg. E aí a gente tem dois problemas para esses bebês muito grandes. Primeiro é o parto em si, porque quanto maior o bebê, maior é o risco de você ter algum tipo de trauma no parto. Necessidade de cesárea, necessidade de fórceps, necessidade de vácuo, possibilidade de você ter o que a gente chama de distócia de ombro, que é o bebê ter ombros muito grandes, muito largos, e não conseguir passar pela pelve da mãe na hora do parto normal. Então, tudo isso está associado à diabetes gestacional. E pós o parto, quando cessa repentinamente a chegada de glicose para o bebê, porque a gente ligou o cordão umbilical, o pâncreas do bebê está produzindo insulina para aquela quantidade de glicose que ele estava habituado a receber. E, de repente, não tem glicose nenhuma, porque o colostro não tem glicose. E aí esses bebês têm um risco muito grande nas primeiras horas ou primeiros dias de vida de sofrer com hipoglicemia. Então, são bebês que precisam ficar mais em vigilância, precisam ficar em berçário, precisam ficar fazendo controle glicêmico quase que de 2 em 2 horas para impedir que eles tenham hipoglicemia. E a hipoglicemia, por que ela é ruim? Porque o nosso cérebro vive de glicose. Então, hipoglicemia está associado a convulsões, a morte celular de neurônios, então é muito sério. Por isso que a diabetes é uma doença que é tão importante o diagnóstico e o controle dela. E é engraçado como uma palavrinha aparentemente inofensiva como alimentação, se explicada com esse nível de detalhe e profundidade, você... É lógico, é mas sério, é exatamente isso. Exatamente. Um bom papo, você consegue fazer as pessoas entenderem a importância de uma boa alimentação, né? E 80% das pacientes que têm diabetes gestacional a gente controla só com dieta. É muito baixo o número de pacientes que a gente precisa dar remédio, dar insulina. A grande maioria, só mudando o comportamento e mudando a dieta, a gente consegue consertar isso. Entendi. Mudando o canal um pouquinho, falar um pouco sobre o futuro, eu nunca consigo me esquecer da primeira consulta com o pediatra da minha filha, que hoje está com 9 anos, ela era uma recém-nascida, e ela começou dizendo assim: eu queria que vocês se conscientizassem que isso aqui é uma consulta preparatória para um adulto que provavelmente viverá muito mais que a gente e possivelmente passe de 90 a 95 anos. Portanto, sal, açúcar, um monte de coisas, a gente tem que pensar agora. Então, assim, mudar o canal para isso, sobre futuro. Quais são decisões que a grávida pode tomar hoje que podem influenciar muito no futuro desse bebê? Olha, Roberto, eu acho que do ponto de vista gravidez, é exatamente o que a gente conversou. São hábitos saudáveis. É comer bem, não fumar, idealmente não tomar álcool durante a gestação, fazer atividade física, para que você tenha um bebê saudável, uma gestação saudável. Uhum. Depois disso, é o que você falou sobre a consulta do pediatra, né? Os primeiros anos de vida é você conseguir criar hábitos saudáveis também para o seu filho, alimentares. Eu sou da geração em que a gente tomava sorvete de creme com abacate e com biscoito Maria quando tinha 1 ano de idade, né? Então, hoje em dia... Exatamente. Hoje em dia não se faz mais isso, né? A gente mudou muito a maneira de orientar dieta para as crianças. E, logicamente, essas gerações mais novas, elas vão ser muito mais longevas. Esses dias, o Paulinho Niemeyer, Coca-Cola também. Coca-Cola ninguém pode, né? Sem propaganda negativa, mas horrível. Mas é verdade, a gente tomava Coca-Cola na infância, né? E hoje em dia é um crime, né? Mas esses dias saiu uma matéria muito boa no Globo aqui no Rio, não sei se você viu, com o Paulinho Niemeyer, que acabou de escrever um livro sobre isso, e falando como vai ser o futuro da medicina e da própria, de nós humanos, né? Que vamos ficar doentes, menos doentes, vamos ganhar tratamentos completamente diferentes, vamos ser menos operados, as cirurgias vão diminuir muito, os tratamentos estão
estão cada vez mais modernos e eficazes, mesmo para doenças muito complexas, né? Então, sem dúvida nenhuma, a gente vai chegar mais longe. Isso é certo. E eu acho que para chegar mais longe bem, a gente tem que se cuidar desde o início, porque esse é um outro grande paradigma, né? Porque não adianta nada a gente, lógico, não vamos mais morrer de câncer ou de problemas do coração, mas a gente come mal e aí acabou tendo uma doença degenerativa neurológica porque você tem hábitos ruins, porque você fumou, porque você bebeu muito e tudo. Então, a gente tem que ajudar a medicina também, para que chegamos aos 90 anos, bem, não adianta nada chegar aos 90 anos e virar um fardo para os filhos e para os netos, né? Exatamente. E pensando em futuro, e o armazenamento de célula-tronco, que é a nossa atividade, qual a tua opinião sobre isso? Roberto, eu faço alguns paralelos sobre o armazenamento de célula-tronco. Eu sempre costumo dizer para os casais que eu encaro hoje, apesar da gente já ter um sem número de doenças tratáveis pelo transplante de célula-tronco, eu encaro, além disso, a célula-tronco como um seguro que você paga para o seu filho. E a gente faz tanto seguro na nossa vida, né, do carro, da casa, de vida e tudo, e eu acho que guardar célula-tronco, eu faço essa associação. Como se você estivesse pagando um seguro para o seu filho, para que daqui a 40, 50 anos, se ele tiver necessidade e se a medicina e a ciência tiverem evoluído da maneira que a gente acha e acredita que elas vão evoluir, ele vai ter mais uma alternativa para ficar mais saudável. Então, esse é o argumento que eu uso e que eu passo para os pacientes quando eu converso sobre célula-tronco. Você sabe que eu tenho uma experiência particular com uma doença na família que é passiva de tratamento de célula-tronco, e ainda mais depois que a gente viveu isso, isso tem já aí 7 para 8 anos, eu fiquei ainda mais convicto de que vale a pena guardar, que a gente só se arrepende de não guardar, não se arrepende de ter guardado. E racionalmente, estatística é bom em livro. 1 para 1000, 1 para 100, 1 para 1000. Emocionalmente, eu não quero ser esse 1 para 10 mil, 1 para 1000. Você nunca quer ser o caso da estatística, né? A gente quer sempre estar fora dela, né? E fazer de tudo para que sejamos os mais saudáveis possíveis. E cada vez mais, né, Bruno, a ciência está trazendo a possibilidade de armazenar outros tipos de tecidos que contêm célula-tronco para tratar doenças do ser humano que vive muito, diabetes, artrose, que é a célula mesenquimal. Exatamente. Então, você tem o espectro de ação ou de aplicação para essas células, ele é gigantesco, né? Tudo que a gente pode precisar ou vir a ter na idade mais adulta e pós-adulta, ela é passiva de tratamento, ou a gente espera que seja passiva de tratamento. Então, eu acho que apostar na célula-tronco de certa maneira, garantir que você terá pelo menos essa possibilidade. Nos dá muito prazer trabalhar com o que a gente trabalha, porque a gente trabalha com esperança na ciência. Acreditar na ciência é apostar junto com a ciência, não contra a ciência. Sem dúvida. Sem dúvida. Outra coisa, tem um monte de laboratórios fazendo armazenamento de célula-tronco, como tem um monte de hospitais, como tem um monte de laboratórios de análises clínicas. O que diferencia um laboratório do outro? Tecnologia, sem dúvida, né? Acho que a primeira coisa como você trabalha, que arsenal você tem para garantir segurança nas amostras que você guarda. Segunda coisa, eu acho que é profissionalismo, trabalhar bem. É trabalhar com uma missão, não trabalhar com um objetivo de apenas lucrar, né? Então, eu acho que são dois conceitos muito importantes quando você busca qualquer serviço para você, né? Então, quando me perguntam recomendação, e a gente tem, graças a Deus, somos amigos há bastante tempo e a gente tem intimidade, você sabe que eu não direciono, não exijo, mas eu digo, olha,
Você tem pessoas que fazem isso bem e você tem pessoas que fazem isso simplesmente porque dá dinheiro. Então, busque, e se você ligar para 2, 3, você vai saber quem faz bem e quem está querendo apenas o seu dinheiro. Não é difícil, né? Então, eu acho que é como a gente busca todas as coisas da nossa vida também. E sabe, Bruno, isso vai muito mais do que um discurso bonito de marketing. Sem dúvida. Isso está no todo santo dia, em cada ação, em cada coisa que cada um de nós faz, e cada técnico, cada enfermeira, em Belém do Pará, em Ponta Grossa, onde for, que o que a gente procura fazer quando a gente acorda de manhã é mais ou menos o que você faz. A gente quer ajudar as pessoas. Né? Exatamente. Crescer, lucrar, dar oportunidade de carreira, etc, etc. É só consequência dessa primeira missão. Se ela for muito bem feita, as outras coisas entram e alinham e vão juntas, né? Exatamente, exatamente. Bem por Olha, aí. eu estou trabalhando desde janeiro na Redditor, né? Eu fui convidado desde que a rede incorporou o grupo Perinatal e eu fiquei apaixonado pela missão da Redditor, porque a gente tem um tripé muito importante, e é lógico, como toda empresa, você tem o resultado financeiro, que é importante, porque se você não dá resultado financeiro, você não está dando certo, né? Mas você tem duas grandes preocupações na rede, que são a qualidade técnica das pessoas que trabalham lá. Então, é você buscar profissionais competentes, que tenham boa formação, que tenham bons resultados. E principal, que para mim é o principal pilar, que é o que a gente chama de qualidade percebida, que é o que você acha do meu serviço, né? Então, assim, como é que foi a sua leitura sobre a sua experiência dentro do meu hospital? Né? E é isso que a gente tem que... qualquer pessoa que presta serviço vive para isso. Para você ter uma qualidade percebida boa. Para você ser reconhecido como um bom profissional. Não adianta só você saber que você é ou se você achar que você é. As pessoas têm que considerar que você seja. Né? Faço das nossas palavras as suas. Bruno, eu estou cansado de te dizer isso, já vou te dizer pela milésima, mas eu ficarei de papo com você horas. O Instagram vai derrubar a gente já já. Eu vou ter que encerrar a nossa live, infelizmente. Adoro papear contigo, a gente pensa parecido, nossas organizações são parecidas, mas eu queria te agradecer 1 milhão e te dar, tipo, 10 segundinhos para dar um tchau e dar a tua mensagem final antes da gente nos derrubarem. Bom, Roberto, boa noite para todo mundo. Estou à disposição outras vezes que a gente quiser conversar, que você quiser seguir o papo, vamos combinar. Boa noite para todo mundo que fez pergunta. Eu fiquei devendo 2 ou 3 perguntas aí que eu vi que passaram. Se vocês quiserem, podem mandar no inbox depois para mim, que eu respondo. A gente encaminha. E foi um grande prazer estar aqui com você, participando. É sempre bom conversar sobre obstetrícia, sobre gravidez, que é a minha paixão, né? Então, boa noite para todo mundo. Obrigado, Bruno. Um abração, Roberto. Obrigado. Tchau, tchau.